Bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje vamos além dos limites da velocidade, da furtividade e da engenharia. Esqueça os caças, esqueça os bombardeiros, porque a máquina de hoje não foi feita para destruir. Ela foi feita para desaparecer. Vamos mergulhar na lenda, na sombra que ultrapassava mísseis, o Lockheed SR-71 Blackbird. E em 2026, quando as nações competem por poder hipersônico e tecnologia de mísseis avançados, o Blackbird ainda é o símbolo do que o ser humano é capaz de criar. O SR-71 não foi feito para lutar. Foi feito para observar e escapar. Criado pela divisão Skunk Works da Lockheed na década de 1960, sob o comando do gênio Clarence Kelly Johnson, o Blackbird estava décadas à frente do seu tempo. Seu objetivo era simples, mas quase impossível naquela época: voar mais alto e mais rápido do que qualquer interceptador ou míssil poderia alcançar. Essa foi a resposta americana aos radares soviéticos da Guerra Fria. Imagine uma aeronave feita quase inteiramente de titânio, capaz de voar a mais de 26 mil metros de altitude e ultrapassar Mach 3,3, cerca de 3.540 km por hora. Mesmo hoje, em 2026, isso é mais rápido do que a maioria dos mísseis consegue rastrear. O Blackbird era o paradoxo supremo, visível no radar, mas inalcançável na prática. Quando o Senhor 71 decolava, não era apenas um voo, era uma chama controlada. Seus motores Pratt e Whitney J58 não eram motores a jato comuns. Eram meio turbojato, meio ramjet, projetados para mudar de modo conforme a velocidade aumentava. Cada motor gerava mais de 32 mil libras de empuxo, e quanto mais quente ficava, melhor funcionava. A fuselagem atingia temperaturas acima de 600 graus Celsius, tão quentes que o metal expandia em pleno voo, fechando frestas que vazavam combustível em solo. Sim, é verdade, o Senhor 71 vazava combustível no chão, porque o metal só selava completamente quando aquecido. Por isso ele não podia decolar com tanques cheios. Logo após a decolagem, ele precisava ser reabastecido no ar por um KC-135Q, com um combustível especial chamado JP-7. Essa aeronave não era apenas uma máquina. Era quase viva, com hábitos, manias e segredos próprios. Os números ainda impressionam. O Blackbird voava na borda do espaço, 26 quilômetros acima da Terra, e cruzava os Estados Unidos em pouco mais de uma hora. Em 1976, ele quebrou o recorde mundial, Nova York a Londres em menos de 2 horas, voando a Mach 3,3. Nenhuma aeronave tripulada conseguiu repetir isso até hoje. Mesmo os protótipos hipersônicos dos anos 2020 ainda tentam alcançar o que o Blackbird dominou há meio século. Agora imagine conectar essa tecnologia com a nova fronteira de 2026, a era dos mísseis brasileiros. Nos últimos anos, a indústria de defesa do Brasil evoluiu de segurança regional para capacidade de precisão de longo alcance. Com sistemas como o Avenida TM-300, o MTC-300, Matador, e os projetos hipersônicos dentro do programa Astros, o Brasil se tornou um nome cada vez mais respeitado na arena global de defesa. Esses mísseis não são mais experimentais. O Avenida TM-300, por exemplo, tem alcance de 300 km e leva uma ogiva de 200 kg. Em 2026, seu custo unitário caiu para cerca de 3,5 milhões de dólares, tornando-o um dos mísseis táticos mais econômicos do mercado. O MTC-300, com navegação GPS e INS, compete diretamente com sistemas ocidentais como o ATACMS americano e o Iskander russo. E é aí que a filosofia do SR-71 se conecta ao presente. A ideia é a mesma: escapar da interceptação, enganar o radar, alcançar o alvo com precisão. Seja um avião espião em 1966 ou um míssil brasileiro em 2026, o objetivo continua o mesmo: chegar onde ninguém consegue impedir. Voltando ao Senhor 71, ele levava câmeras tão potentes que conseguiam registrar a placa de um carro a 24 km de altitude. Cada missão exigia horas de aquecimento do
combustível, checagens complexas, coordenação de reabastecimento e uma janela de lançamento perfeita. Os pilotos vestiam trajes de pressão total, como os de astronautas. Enfrentavam temperaturas que derretiam alumínio e janelas mais quentes que óleo fervendo. Ainda assim, muitos descreviam o voo como pacífico, flutuando no limite do céu negro. Nenhum sistema de armas conseguiu alcançá-lo. Mísseis soviéticos SA-2 e SA-5 conseguiam rastrear o Blackbird, mas nunca acertá-lo. Mais de 4.000 mísseis foram disparados contra o SR-71 ao longo de sua carreira, e nenhum atingiu o alvo. Sua defesa era simples: velocidade. Mesmo quando surgiram aeronaves furtivas como o F-117 e o B-2, nenhuma combinou altitude e velocidade como o Senhor 71. A furtividade esconde, mas a velocidade apaga a ameaça antes que ela reaja. Essa foi a lição que o Blackbird deixou para o mundo. Agora imagine aplicar essa lógica à estratégia brasileira. O programa Astros 2026 integra mísseis de longo alcance com trajetórias supersônicas. As exportações militares brasileiras cresceram na África, Sudeste Asiático e até no Oriente Médio, competindo com sistemas americanos, chineses e russos por metade do preço. Um conjunto completo de baterias Avenida TM300, com 4 lançadores, centro de comando e recarga, custa cerca de 90 milhões de dólares, quase metade do valor de sistemas europeus equivalentes. Esses mísseis ainda não atingem Mach 3 como o Senhor 71, mas o Brasil já testa versões com propulsão ramjet, tecnologia inspirada diretamente nos princípios aerodinâmicos estudados em projetos como o Blackbird. O DNA do SR-71 vive em quase todos os projetos modernos de alta velocidade, drones, mísseis e veículos hipersônicos. O segredo do SR-71 não era só a velocidade. Era a informação. Cada voo coletava dados fotográficos e eletrônicos preciosos, da Coreia do Norte a Cuba, do Oriente Médio à União Soviética. O Blackbird não era uma arma, era um espião silencioso que mudava o rumo de guerra sem disparar nada. Mas e hoje, em 2026? O Blackbird se aposentou, mas seu legado continua. O Senhor 72, sucessor proposto pela Lockheed, promete voar a Mach 6. Enquanto os EUA buscam o hipersônico perfeito, o Brasil investe em algo igualmente estratégico: eficiência. Velocidade quando necessária, precisão quando essencial e custo acessível sempre. Pense nisso, um SR-71 custava cerca de 34 milhões de dólares em 1966, o que equivale a uns 300 milhões em 2026. Com esse valor, o Brasil monta uma bateria inteira de mísseis com múltiplos alvos de 300 quilômetros de alcance. Não é sobre quem é mais rápido, mas quem usa a tecnologia com mais inteligência. E é por isso que o Blackbird ainda importa. Ele representa uma era de desempenho puro, sem limites nem concessões. O Brasil de 2026 representa a era da estratégia e da eficiência. Duas filosofias diferentes, mas unidas pelo mesmo espírito de inovação. Outro detalhe fascinante: a tinta preta do SR-71 não era apenas estética. Ela continha compostos que absorviam ondas de radar e dissipavam calor, daí o apelido Blackbird. Até seu formato, longo, afiado, quase alienígena, foi desenhado para reduzir o arrasto e refletir menos radar. Sua assinatura de radar era menor que a de alguns drones modernos, apesar de ter mais de 30 metros de comprimento. Se o Brasil continuar investindo em pesquisa aeroespacial, com a Embraer Defesa e a Avibras liderando, em breve poderá aplicar os mesmos princípios de materiais e furtividade em mísseis e drones nacionais. O que antes era tecnologia exclusiva do EUA e da Rússia agora está ao alcance de países emergentes. O Brasil já participa de programas globais de aviação de combate e desenvolve radares e sensores próprios. Combinando isso à sua crescente capacidade de mísseis, o país pode ter plataformas supersônicas e furtivas antes de 2030. As lições do Blackbird, aerodinâmica, resistência térmica e design modular, serão essenciais nessa caminhada.
Falando de desempenho, o SR-71 ainda é o rei. Nenhum avião tripulado o superou em linha reta. Em missão real, ele detectava travas de radar inimigas e simplesmente acelerava até sair do alcance. É como se um carro acelerasse mais rápido que uma bala. Em 2026, mesmo com drones e aviões de sexta geração, nenhum consegue sustentar Mach 3 em voo. O SR-71 continua sendo o mais rápido da história. Isso mostra que às vezes, as lendas antigas ainda definem os limites da engenharia moderna. Assim como o Blackbird redefiniu o impossível no passado, o Brasil redefine o possível no presente com seus mísseis de precisão e baixo custo. Ambos são símbolos de inovação, um feito de titânio, o outro de estratégia. O Blackbird é o fantasma do passado, os mísseis brasileiros são as lanças do futuro. Hoje, o legado continua. O Blackbird não voa mais, mas seu espírito vive em cada drone, míssil e projeto hipersônico. É a lembrança de que a busca pela velocidade e pela inteligência nunca para. Do deserto da Califórnia aos campos de testes de São José dos Campos, a história da inovação continua. O SR-71 nos ensinou que ser mais rápido que o inimigo significa nunca precisar lutar. E o Brasil em 2026 nos mostra que ser mais inteligente pode ser tão poderoso quanto ser veloz. O céu mudou, mas a corrida nunca acabou. Seja um pássaro de titânio voando no limite do espaço ou um míssil de precisão cruzando o Atlântico, ambos contam a mesma história, a de que a inovação pertence a quem tem coragem de persegui-la. Obrigado por assistir ao Carsportes. Se você curte tecnologia, defesa e máquinas lendárias, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com quem ama velocidade e história. E lembre-se, o Blackbird pode ter se aposentado, mas as lendas nunca param de voar.